E estamos de volta com o nosso Mais Saudável, né? E hoje nós estamos falando aqui sobre os valores que aprendemos em casa, né? Qual é o valor aí que você aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, com os seus pais de uma forma geral e que você carrega até hoje? Liga pra gente, conta 0800 777 0021 1938 719620. Eu quero mandar um beijo, mais um beijo bem instalado na bochecha, na testa, na ponta do nariz e dentro do coração, tá bom? Sabe de quem? Da Maria José de Jesus, de Coração de Maria, Bahia. Ô, terra boa, hein, Maria? Ela acaba de ficar sócia aqui no momento em que o nosso Mais Saudável está no ar. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela credibilidade, tá bom, minha lindeza? Tem também, ó, a Leandra Santos de Jesus, Macaé, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, me espera, hein? Final de semana tô aí, é carnaval, tá. Adoro o Rio. Beijo, 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 Leandra. Ó, beijo da mesma forma, na bochecha, na ponta do nariz, na testa e dentro do seu coração, porque também acaba de ficar sócia aqui da nossa rede Século 21. Gente, eu agradeço demais, sabe por quê? Porque quando você fica sócio aqui, né, da Associação Senhor Jesus, sabe o que você faz? Que a gente cresça a cada dia, que a gente consiga prosperar esse conteúdo de fé, esse conteúdo de amor, principalmente esse conteúdo de saúde. E hoje a gente está falando de um tema tão legal que são os valores, né, que a gente aprende dentro de casa, e generosidade é o nome, é o valor dessas pessoas que ligam, que se associam, que doam, sabe, que pensam no próximo. Muito obrigada. E aí, para você que já é sócio da nossa rede Século 21, você recebe essa revista que é o Brasil Cristão, que é uma super revista deliciosa de ler, com artigos super gostosos. E aí, o que a gente fez? A gente sabe que através dessa revista aí, né, você que é sócio, fica pensando, poxa, eu queria doar mais. Ou então, né, você quer dividir a sua doação. De que forma? Bom, a gente ficou pensando aqui, né, departamento de marketing da nossa rede Século 21 e pensou, bom, vamos colocar a questão do cartão de crédito? É uma boa? Ah, é uma boa. Vai facilitar a sua vida? Vai facilitar a sua vida. Então hoje, gente, você pode fazer a sua doação através do cartão de crédito, que é super seguro, é super prático. O que você vai fazer? Ó, primeira coisa, liga pro call center, conversa com as meninas, elas adoram, viu? Quando você liga, porque sempre sai do programa, passo lá no call center e elas falam, sim, seu programa hoje foi um sucesso, muita gente ligou, a gente fica tão feliz aí de atender. E além de atender, ela vai te passar também todas as instruções aqui que você precisa saber, tá? Se você programar, vamos supor, a sua doação aí por um ano, olha só que legal, gente. Você vai ganhar de presente esse terço de madeira das mãos ensanguentadas de Jesus. Esse terço, gente, ele vai abençoado aí para sua casa, para abençoar ainda mais você, os seus caminhos, a sua família. Então, pega o telefone, liga pra gente, 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620, tá bom? Muito obrigado a todos os sócios e a todos aí que ficaram sócios aqui da nossa rede Século 21. Generosidade descreve vocês, tá bom? Vamos voltar aqui pro nosso tema, né? Que eu acho que é um tema que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, essa questão de generosidade, questão de valor. E aí eu perguntei lá no primeiro bloco, como é que a gente vai ensinar uma criança, né, a aprender, como a gente vai incutir esses valores que são tão abstratos numa criança? Começar com você. Sim, a Fabiana falou e eu achei super interessante quando ela disse a questão do exemplo, né? É o primeiro passo, essa questão do exemplo, que os pais eles façam antes, né, para que o filho perceba o que precisa ser feito, né? E é interessante, por exemplo, os valores, né, apesar de serem muito abstratos, mas existem algumas formas que os pais podem trabalhar, podem fazer, né, com a criança. Uma mesmo é a paciência, né? Hoje em dia, cada vez mais as crianças e os adultos não têm paciência de esperar mais nada. E é interessante que uma boa forma de ensinar para os filhos, que eu acho bem interessante, chamar o filho, plantar uma sementinha e ajudar
ele ali do lado a cultivar essa planta. Por quê? Ele vai ver que não plantou hoje e amanhã nasceu. Demorou um tempo, houve um processo. E aí ele vai percebendo que tudo na vida é um processo. É pouco a pouco mesmo. Maravilhoso isso, maravilhoso mesmo, uma super dica. Ó, a gente vai mostrar para vocês alguns valores que a gente aprende na infância, né? E de que forma a gente pode incutir também esses valores que a gente está falando aqui nas crianças, tá? E vocês vão dando algumas dicas pra gente. Então, valores essenciais, tá, gente? Alguns aqui básicos, são umas ideias, tá? Primeiro, que é a autoconfiança e autoestima. Como é que a gente coloca numa criança essa questão da autoconfiança e da autoestima, Amal? Porque a gente sabe que isso é muito importante para a vida adulta. Sem dúvida alguma, Cissa. Todos esses valores, porque valores são aquilo que vai nos guiar através do longo prazo, né? Quando a gente tiver em dúvida por onde que a gente vai seguir. Agora, o grande desafio das pessoas é que é o seguinte, é que eu estou muito focado em ganho de curto prazo. E a nossa sociedade, o único benfeitoria que você vai ter sempre na vida, de valor real, é sempre no longo prazo. Como é que a gente coloca a autoconfiança? Ele vai ter que experimentar e a gente não tem que recriminar ele. A gente tem que ter paciência e deixar o seguinte, deixa ele experimentar. Eu sei que ele vai se machucar um pouquinho, eu sei que ele vai quebrar um pouco a cabeça, mas deixa ele experimentar. E controlar essa parte e não ficar recriminando. Tipo, você errou. Não palavras como essa. Não, você não conseguiu exatamente o que você queria. Tenta mais uma vez. E a gente precisa começar a gostar de tentar de novo, experimentar de novo. Uma, essa questão que você fala de recriminar, não só essa questão de recriminar, mas também de deixar com que a pessoa erre e aprenda com os seus erros, né? E que gosta de errar. A gente tem que gostar mais de errar, sabe? A qualidade da nossa vida vai ser quase que diretamente proporcional à nossa capacidade de experimentar as coisas. Então a gente precisa começar a se concentrar naquilo que a gente é bom e começar a ensinar isso para as crianças, que eles têm muitas coisas boas e que ele tem que gostar de experimentar e aprender com o processo. Vocês acham que quando a gente erra, a gente começa a aprender com os nossos erros, a gente começa a tolerar um pouco mais o erro do coleguinha, o erro do marido, o erro do colega de trabalho, o erro do pai, o erro da mãe, porque somos seres humanos. Todos vamos errar, não tem jeito, tá? Mas assim, quando você não admite o seu próprio erro, fica muito mais difícil também de você admitir o erro do próximo. E aí você se torna aquela pessoa austera, uma pessoa de nariz em pé. Vocês concordam com isso? Tem a ver? Com certeza. Totalmente, porque a partir do momento que eu paro de julgar, eu percebo, na verdade, a partir do momento que eu percebo o meu erro, eu percebo que eu também erro, assim como o outro também tem o direito de errar. E a partir desse momento eu julgo menos, né? E sabe o que é legal também, que a gente estava conversando aqui, gente? O seguinte, muita gente acha o seguinte, né? Falei seguinte, tá ótimo. Mas é o seguinte. Muita gente acha que a vida tá ok, né? Não, a minha vida tá muito certa. Por quê? Eu não só nego impostos, eu não faço mal a ninguém, a minha família aqui tá tudo certo, tá todo mundo estabilizado, eu faço bem, eu faço caridade. Só que às vezes você passa na rua e aí você vê uma criança indigente ou um idoso indigente, ou enfim, um sem terra, né? Você passa por ele desapercebido, sem olhar para aquela pessoa. E aí? Será que você está certa, então? Acho que não, né? Porque todos aqui estamos interligados, somos uma cadeia. E a gente vai mostrar alguns vídeos, e a gente viu um vídeo aqui ontem na produção que chamou a atenção inteira da nossa equipe, porque era um vídeo da corrente do bem. E eu acredito muito nessa questão da corrente do bem. De o que você faz para o próximo, vai e volta para você, né? A gente é aquilo que a gente planta, né? Eu, na minha vida, escolho sempre uma estrada do bem, plantei o bem, não quero que é de ninguém, eu quero o que é meu eu quero mesmo, eu vou atrás, eu sou uma pessoa persistente. Mas essa questão volta. Então, quando a gente hoje percebe aí, né? Volto a falar do cenário atual político do país. Grandes, né, homens, empresários, governadores, presos, né, com a vida completamente desestruturada. Como fica, por exemplo, a questão, o filho desses caras, né? Será que eles são ok porque eles também foram criados nesse meio? Eles são frutos do meio? Tem a questão da escolha, eu acho, também, né, do ser humano. Por mais que tenha o meio, tem as influências do meio, né, Cissa? Mas não deixa de ser escolha. Tudo que você escolhe vai ter uma consequência, né? Então, foi o que você falou, tem os valores na infância, tem o se colocar no lugar do outro, igual você falou, né? Você passa pela rua e vê uma pessoa, né? É um ser humano que está lá, né? Sem as condições básicas que deveria ter. O que você faz?
Aí, igual você falou, eu vou estacionar numa vaga de idoso. Tá tudo bem? Então não tem o mais errado e o mais certo. Tá certo ou tá errado, né? Então eu vou sonegar imposto, porque o Cortella fala muito, né? Devo, posso e quero, né? Então, eu não quero pagar tudo isso de imposto, sem dúvida, mas eu devo que pagar. Exatamente. Porque tá lá, a gente está no país que fala que tem que pagar. Né? Então, nem tudo, né? Mas a gente também mora num país, que todo mundo sabe muito bem, que ficou legal, né? É bonito a gente dar o quê? É esperto. Dá o jeitinho brasileiro, né? Então, a pessoa que dá o jeitinho brasileiro, pô, você não sabe, fulano foi ali, fez aquilo outro, deu uma maracutaiazinha ali. Muitas vezes ele se torna um herói da casa. Ele fala, olha que inteligente. Isso é valorizado, Como né? é que a gente modifica isso, gente? Isso daí é muito valorizado. E a gente acaba passando isso daí para a criança, porque se a criança não for esperta, não é verdade? Se a criança não for esperta, se a criança ela acertar todas as vezes, o pai se identifica como ele tendo sucesso. E a criança começa a pegar esse tipo de coisa e começa a levar para o resto da vida. Quando está errado, a gente precisa começar a entender o seguinte, que os ganhos só vão vir lá na frente. A gente precisa ter paciência. Paciência é a mãe da humildade, verdade ou não? Certo. Então a gente precisa ter essa temperança e começar a notar o seguinte, eu não vou avançar o meu limite, eu vou me preocupar com o próximo, porque senão o que é sucesso? É só ganho financeiro? É só acertar? Não, sucesso não. Sucesso é você construir um ser humano que daqui a 30, 40 anos, ele vai saber lidar com ele mesmo, ele vai conseguir se superar e ele vai ganhar na vida. Versus você chegar e pensar o seguinte, poxa vida, eu não quero que minha criança tenha dor agora, eu não quero que ela, não é? Aliás, uma das piores coisas... Né? A criança precisa aprender a lidar com frustração. Precisa, se preparar essa exatamente. criança para o mundo, né? Então, a questão da tolerância, igual você falou, é colocar limite para essa criança. A criança pede limite. Foi o que você falou, a criança é um papel em branco, mas que precisa de um não com amor. Não é porque você está falando não que você deixou de gostar. E foi igual você falou, nesse meio todo, esse filho desse corrupto, né? Sim. Como que é? Tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito que ele fala, né? Se você não sabe explicar o que você fez, se não tem explicação, não faça. Maravilhoso. É bem por aí, é bem por aí. Então, é o princípio, né? Se você não consegue explicar o que você fez, não faça. É bem por aí, é bem por aí. E esse é um grande problema, esse lidar com essas frustrações mesmo. Hoje em dia os pais eles estão muito ausentes por causa do trabalho, né? Por causa tem que trabalhar muito e aí? E a presença? Falta a presença em casa. Então o que eu faço para compensar? Eu substituo pelo sim. O sim sempre. Nunca o não. Porque aí ele tá se sentindo culpado, justamente. Para compensar a culpa Para compensar dele, a culpa da presença, eu sempre falo sim. O que vai acontecer, né, com esse adulto? Ele vai sempre querer tudo e aí a vida da gente não dá tudo na hora que a gente quer, tudo do jeito que a gente quer. Então se tornam aquelas pessoas altamente frustradas, altamente depressivas, porque não passou no vestibular, quer morrer, quer suicidar. Não passou no concurso, tá no fundo do poço. Mas eu ainda quero entender nesse programa da onde vem essa nossa questão que dar o jeitinho brasileiro, você furar uma fila, você parar numa vaga proibida, você tirar vantagem de alguém é legal, é ser esperto. Vão pensando nisso que eu quero entender da onde vem essa cultura, porque é cultural, né? Em que momento foi despertado isso na casa da gente? Agora chegou a hora que a gente adora. Você entra aqui na nossa sala de bate-papo, seja muito bem-vindo. Vamos ver de onde vem? Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Beijo, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho, tá bom? Marli Simões. Olha só o que a Marli conta aqui pra gente. Fui criada em uma família cheia de religião e princípios. Levo isso pra minha vida. Mas o meu marido é a favor, do famoso jeitinho brasileiro. Condeno muitas vezes e ando perdendo a admiração. O que eu posso fazer para mudá-lo? Então, aí a gente tem um casamento de uma mulher cheia de regras, né, com princípios, e os princípios, pelo que a gente percebe para a Marli aqui, são realmente importantes. E o marido, é isso que a gente acabou de falar, né? Dá um jeito, para numa vaga errada, ou então deixa o carrinho do supermercado lá no estacionamento, deixa aí, depois alguém pega, não sei o quê. Então, assim, tudo isso começa a incomodar. Ela consegue transformar esse homem? Consegue sim, consegue sim. Aliás, é que o Donadinho foi muito recompensado a fazer isso, viu, ao longo da vida dele.
Uma das piores coisas que a gente pode fazer, e isso ela pode dizer com mais propriedade, que ela é especialista nessa área, é o seguinte: os pais não podem ficar poupando as crianças de sentir dor, de se frustrar. Verdade ou não? Totalmente, totalmente. Hoje em dia a cultura é a cultura da alegria. Cultura da É a alegria. cultura de que você sempre está feliz. Então o que, que As os redes pais sociais, fazem? né? Justamente, o que, que os pais fazem? O filho não pode chorar, o Não. filho não pode sofrer. Imagina que o filho não pode ter aquele brinquedo que ele quer. Imagina. Então E entrega, muitas entrega. vezes o filho nem quer tanto esse brinquedo, Não. não conhece, é mais uma realização dos pais Nossa. de dar aquele brinquedo Porque agrega valor, né? Isso. pro pai, né? É, sim, Pro agrega valor pai e e pra mãe, status. exato. Porque com a criança você pode trabalhar de uma forma criativa, trabalhar com percepção, desenvolver habilidades motoras, em construir um brinquedo. Sim. Perfeito. Né? Sim. Agora a gente precisa ajudar aqui a Marli. Como que ela, como que ela vai ajudar o marido a mudar? Porque aqui eu acho que a palavra-chave dessa frase dela é admiração. Quando você tem um relacionamento onde você começa a perder a admiração, esse relacionamento ele está quase afadado a terminar. Porque a admiração é que nutre aí um relacionamento estável entre um homem e uma mulher, um casamento legal, né? Sim. Quando ela começa aqui a apresentar que ela está perdendo, muito me preocupa. Então, o que a gente pode fazer para ela ajudar esse marido? Falar, saca, não é legal fazer isso que você faz, não é bacana. É a consequência disso, né? Porque o jeitinho brasileiro, muitas vezes, eu acho que ilude, porque é tentador, né? Deu certo uma vez, eu fiz, vou pelo acostamento. Fui, dei o dinheiro, comprei alguma coisa e veio o troco a mais. Eu vou devolver? Então, é questão de valor, o que você carrega com você e a questão muito de ética, né? Ética, qual que é o significado, né? É você fazer certo sem que ninguém esteja vendo. A gente teve um caso recentemente que todo mundo acompanhou no Espírito Santo, que a cidade toda lá foi saqueada. Então, a sociedade vive como? Foi o que você falou, é cultural isso? Está faltando a base na educação? Então, quais são os valores que os pais estão colocando e ali no relacionamento dela, em algum momento ela se beneficiou também disso? Verdade. Né? Inclusive, Cissa, eu vou dar uma receita muito boa para ela, para a Marli. Então, pera, você vai dar uma receita boa não só para Marli, mas como para o Brasil inteiro, tá? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, Marli, fica ligada aqui com a gente. Quero mandar um beijo para todo mundo que está participando também, através aqui do @maissaudáveloficial. Quero mandar um beijo também aqui, peraí, para Maria Fernandes Machado, de São Paulo. Ela disse, Cissa, sou sua fã desde a época da Record. Um beijo, minha lindeza, muito obrigada. Faz tempo, né? Você vê, né? Meu cabelo mudou, minha voz continua mesmo. Não sei se é essa o ditado, mas tudo bem. Fica aí, não descola que a gente vai e volta com essa receita aqui do Maurício Coach, que a gente está falando sobre os valores que aprendemos em casa. E eu quero saber o que você aprendeu aí com seus pais. Conta pra gente, daqui a pouco.